Queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Queremos agradecer a todos que têm acompanhado o nosso canal e têm deixado aí a sua curtida, tá certo? O tema de hoje é um tema muito bacana, ele é um tema que vai falar muito para jovens, solteiros, mas também vai falar com casais. Isso mesmo, é um tema que também vai abordar os casais. Ronison, que tema é esse? Masturbação é pecado? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Esse tema, como eu disse, ele fala não só para jovens, pessoas solteiras, mas também ele acaba envolvendo casais, porque pesquisas recentes demonstraram que o número de casais que estão aderindo à prática da masturbação ou sendo levados até a prática da masturbação tem aumentado gradativamente. E por que isso tem aumentado? Pelo descompasso sexual às vezes, ou até mesmo por uma dificuldade ou um problema sexual acaba levando alguns casais a fazerem o uso da masturbação. E aí então nós pensamos em gravar esse vídeo para tentar auxiliar, ou tentar trazer uma informação bem bacana aqui, não só para você que talvez seja jovem, esteja nos assistindo e não é casado, como para você que talvez é adolescente ou para você que talvez seja casado. Masturbação é pecado? Vamos analisar a Bíblia? Veja bem, o que seria exatamente a masturbação? Masturbação propriamente dita, ela nada mais é do que um estímulo da vida sexual da pessoa. Masturbar-se significa estimular-se, ou seja, de forma manual ou de forma com alguns objetos. Mas o objetivo da masturbação é único, obter prazer. Obter prazer imaginando, viajando na mente como se fosse uma prática sexual. Então, para que a masturbação aconteça, a pessoa que está desenvolvendo ela, está praticando ela, ele precisa viajar na sua imaginação. E é muito comum as pessoas utilizarem a figura de outra pessoa para poder então conseguir desenvolver esse ato. Ou seja, elas se valem de uma figura, às vezes no caso do homem feminina, ou se valem de uma figura masculina no caso das mulheres. E aí que está o grande problema. É aí que a masturbação se torna um pecado. Por que a masturbação se torna um pecado? Vamos examinar a Bíblia? Eu quero ler o primeiro verso com você, que está em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 28. Diz assim a palavra: mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Observe então que Jesus está falando aqui da imaginação. O fato de você olhar para uma mulher e desejá-la na sua imaginação, no seu coração, isso já promove a prática do pecado. Se a masturbação está vinculada a essa ilustração, a essa imaginação, logo a masturbação é uma prática pecaminosa. Mas nós não paramos apenas por aí. Nós queremos também mencionar um outro texto muito bacana que diz o seguinte, que também está em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 41. Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Parece que Jesus está dando um conselho aqui para a gente conseguir resistir a esses tipos de tentação, a esse tipo de pecado. Jesus está dizendo, vigia e ore. Uma forma de vencer a masturbação seria você ter uma constante prática de vigilância, uma constante prática de oração. E quando eu falo de vigilância, eu falo com os cuidados que nós devemos ter, principalmente com a grande quantidade de exposição de conteúdo erótico, de conteúdo pornográfico, de conteúdo sensual que nós encontramos hoje dentro das redes de comunicação, das redes sociais de forma geral. Quando nós abrimos o computador, se nós não tivermos cuidado, nós somos atraídos visualmente por esse tipo de conteúdo. Quando assistimos TV, somos atraídos por programas, várias ocasiões televisivas que nos levam a ver às vezes, muito conteúdo pornográfico, até muito conteúdo sensual. E por que não dizer, às vezes, quando saímos na rua, encontramos de vários tipos de pessoas usando diversos tipos de tamanhos de roupa. Isso promove o sensualismo. Estamos envolvidos em uma era em que o sensualismo é muito presente em nosso meio. E Jesus está dizendo que nós devemos ter cuidado com isso. Devemos ter cuidado porque se nós não tivermos cuidado, se nós não estivermos em constante oração, se nós não estivermos constantemente vigilantes, reciclando esse conteúdo que estamos vendo, reciclando os sites que estamos visitando, nós podemos ser tentados. E a única forma de vencer esse tipo de tentação da masturbação seria realmente ser muito
vigilante. Eu disse no começo do nosso bate-papo que esse é um tema que tem abarcado não só jovens e adolescentes, mas também casais. É verdade. Muitos casais, eles têm se valido da prática da masturbação por causa de um descompasso na vida sexual. Alguns casais acabam pela carência sexual, pela insatisfação sexual ou pela falta de prazer sexual completo, eles acabam utilizando a masturbação para poder se satisfazerem sexualmente ou para realizações sexuais. E um grande problema todo é que a masturbação, como nós já falamos, ela é um pecado. Ela é um pecado porque ela estimula a sua concupiscência dos olhos. Ela estimula a prática da imaginação para que você deseje alguém e aquilo então se torna um pecado. Como nós lemos o texto de Mateus capítulo 5, só de você olhar para uma mulher e desejá-la, você já produziu o pecado. Então a masturbação, ela acaba sendo um pecado também. Aí você vai dizer, mas Ronison, não é fácil. Não é fácil. Eu quero te dar aqui um conselho para você vencer a masturbação, além de ser vigilante e de oração, além de ter cuidado com o conteúdo que você assiste durante o seu dia, com o conteúdo que você visualiza na hora que você faz os acessos à rede social. Quero te dar um outro conselho que está em Filipenses, capítulo de número 4, eu até separei aqui para facilitar a nossa leitura, Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 8, assim diz o texto: por último, meus irmãos, achem a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Achem a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. O conselho desse texto bíblico é que nós devemos trabalhar a nossa mente. Porque a masturbação ela é um desejo. E o desejo, primeiro, ele precisa nascer em nossa mente. Nós precisamos sentir condições para desenvolver esse desejo. Então, nós podemos vencer a masturbação. Alguém vai morrer se não se masturbar? Não, não vai morrer. Essa é a verdade. Você não vai morrer se você não se masturbar. Agora, é fácil? Não, não é fácil. É possível? Sim, é possível. Quando que é possível, Ronison? Quando nós preenchemos a nossa mente com tudo aquilo que é decente, por isso cuidado com os conteúdos da rede social, quando nós preenchemos a nossa mente com tudo o que é moral, com tudo o que é bom, aí sim nós temos chances de vencer a masturbação. Por quê? Porque a masturbação ela é um pecado. Tá certo? Para nós encerrarmos, eu gostaria de mencionar para você, inclusive, que o apóstolo Paulo deu um conselho para quem tem dificuldade com essas questões da masturbação. Se você falar, Ronison, mas eu não vou encontrar essa palavra masturbação na Bíblia. É verdade, você não vai encontrar essa palavra masturbação, mas você vai encontrar elementos bíblicos direcionando para esse tipo de situação. Você vai encontrar considerações bíblicas que vai nos direcionar como lidar com esse problema, que é uma verdade. É uma verdade, ok? Paulo deu até um conselho sobre essa questão da masturbação. Paulo deu esse conselho assim, olha, 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 9. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Paulo está falando de masturbação. Paulo está falando nas entrelinhas aqui do desejo sexual, da falta de controle. E nós precisamos entender que a masturbação, ela é um pecado. É fácil de vencê-la? Não, não é fácil. É possível vencê-la? Sim. Com oração, muita vigilância. Reciclagem do conteúdo que nós assistimos. Reciclagem dos programas que nós vemos. Reciclagem daquilo que nós pensamos. Filipenses capítulo 4, que a nossa mente seja sempre ocupada com coisas boas, com coisas decentes, com coisas que são dignas de elogio. Por isso, querido, querida, você que está nos assistindo, se você for casado e tem talvez a prática da masturbação como um socorro, como uma válvula de escape, primeiro conselho que eu lhe dou, procure ajuda, você precisa de ajuda, porque sexo, nós vamos gravar em outro vídeo, foi permitido por Deus, instituído por Deus, criado por Deus, para ser um momento de prazer na vida de um casal. Se você precisa masturbar-se, é porque você precisa resolver o seu problema conjugal. Não fuja dessa verdade. Se você é um jovem, não é casado, se você é um adolescente, não tenha vergonha. Esse é um tipo de situação que todas as pessoas vivenciam durante a sua jornada, durante o seu crescimento, seu amadurecimento. É possível vencer, Ronison? Sim. Se preocupe muito com aquilo que você pensa, com aquilo que você trabalha na sua mente. Tá certo? Deus em Cristo possa te abençoar. Espero ter te ajudado. Nos vemos no nosso próximo bate-papo. Forte abraço. Fique com Deus.